eu voltar agora a conversar com a advogada Daniela Tavares sobre segurança no trabalho. Esse é o assunto de hoje, aqui no quadro Seu Direito. Doutor, algumas pessoas perguntando sobre horário estendido ou então quem trabalha aí durante a madrugada, por exemplo. Existe alguma política dentro das próprias empresas mesmo para acolher essas pessoas e também promover mais segurança para elas? Ótimo, perfeito. A jornada noturna ela é muito comum em muitas empresas, inclusive em indústrias que precisam muitas vezes ter aquele turno ininterrupto de revezamento. Então a indústria fica sempre ligada, sempre tem que ter trabalhadores ali ativos. O trabalho noturno por si só, ele já é mais prejudicial à saúde do trabalhador. Portanto, tanto que qualquer alteração de jornada, seja um trabalhador que trabalha no horário diurno e vai ser alterado por horário noturno, precisa ter essa confirmação, essa ciência do empregado. Então, no horário noturno, é devido ao adicional noturno a esse trabalhador e é importante sim ser redobrado esses cuidados por conta do próprio cansaço, né, que sobrevém. Mas situações, hoje os tribunais eles têm entendido que situações em que há um excesso de jornada, um excesso de trabalho, muitas vezes situações em que há não concessão de férias, em que o trabalhador ele fica nesse loop constante de trabalho, pode gerar uma indenização por dano existencial, pela negativa do direito de descanso e lazer, tá? Então é um tema que é muito importante. A gente trouxe essa temática aqui para o Mulher Demais, sobretudo hoje, dia do quadro Seu Direito, porque existe uma campanha mesmo nesse mês de abril, que é chamada Abril Verde, que reforça a importância da segurança no trabalho, mas também sobre a prevenção. De que forma as empresas podem, nesse caso aí, prevenir os acidentes de trabalho e ter mais promoção à saúde, de uma forma geral, desses trabalhadores, doutora? Ótimo, Bruna. O primeiro ponto é justamente a empresa ela ter a ciência dos seus riscos. Então, é uma empresa que pode ter, por exemplo, a elaboração dos laudos, né, de saúde do trabalhador. Então, por exemplo, nós temos o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. É um laudo que é feito por um técnico de segurança do trabalho, por um engenheiro do trabalho, que vai avaliar, de acordo com as funções, né, quais são os riscos daquela empresa. Então, esses laudos, o PGR, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o LTCAT, todos esses documentos são documentos obrigatórios para as empresas. Então, o primeiro ponto é a empresa ter ciência dos seus riscos, através da elaboração desses laudos por profissionais especializados. A partir desses laudos, a partir desses programas, são estabelecidos, por exemplo, as atividades que as empresas precisarão tomar. Sim. Então, treinamentos com os funcionários, a depender do número de funcionários e grau de risco, a instituição da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora também assédio. Então, as reuniões, né, os treinamentos da CIPAT, que é aquela Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, são medidas preventivas. Tudo vai começar por esse levantamento dos riscos e por esse treinamento. Então, os empregados precisam saber como manusear os equipamentos, precisam estar sempre sendo relembrados sobre a importância de utilizar equipamento constantemente. Quando a gente faz auditoria nas empresas, tal EPI no queixo, tal EPI solto, não utiliza, né? E a função do empregador não é só de fornecer, mas de fiscalizar também. Então, esse treinamento, essa orientação, esse mapeamento dos riscos é o primeiro ponto para a empresa poder prevenir os acidentes. Chegou uma pergunta bem interessante aqui no nosso WhatsApp da Marizélia. Ela quer saber se por acaso ela sofre algum tipo de acidente no caminho para o trabalho, se esse trabalhador tem algum direito nesse caso, doutora. Pronto, nós temos, como falando no início, o acidente de trabalho típico, atípico e o acidente de trajeto. Então, se nesse deslocamento, empresa, casa, empresa, o empregado sofreu algum tipo de acidente, sim, ele tem direito ao afastamento previdenciário, se o médico constatar que ele vai ficar em afastamento superior a 15 dias, e do retorno desse empregado, ele tem direito à estabilidade no emprego por 12 meses. Então, o empregado que sofre um acidente de trajeto, ele tem direito a essas situações. Não caberia uma indenização da empresa porque a empresa não concorreu para esse acidente, a não ser que o transporte nesse deslocamento fosse fornecido pelo empregador. Mas pela legislação previdenciária, o acidente de trajeto é considerado um acidente de trabalho.
com afastamento superior a 15 dias, essa trabalhadora fica recebendo um benefício previdenciário e, como o acidente de trajeto é considerado um acidente de trabalho, a empresa tem que fazer os recolhimentos fundiários enquanto essa empregada estiver afastada. Muito bem. Vamos para mais uma telinha, mais uma dúvida comum, né? Segurança no trabalho é o assunto de hoje. Qual o direito do trabalhador em casos de acidentes de trabalho? Acho que até a gente deu uma antecipada, né, doutora? Mas quais são esses direitos? Perfeito. Então, o primeiro ponto, esse empregado tem direito a esse afastamento previdenciário, ele vai ficar recebendo o benefício de auxílio acidentário. E quando esse empregado retorna da alta previdenciária, ele tem direito à estabilidade de 12 meses de emprego e ao recolhimento dos depósitos do FGTS, basicamente. Ocorre que, se realmente ficar comprovado que a empresa ela tem culpa nesse acidente ou é uma atividade de risco, né? Esse empregado tem direito aos danos materiais. Então, se ele precisou custear medicamentos, tratamentos por conta do acidente de trabalho, ele tem esse direito de ressarcimento. Certo. É devido a esse empregado os danos morais, então o abalo psicológico, o abalo físico, né? Pelo acidente ele causa esse abalo. Então, é devido o dano moral. É devido a esse empregado também os danos estéticos, então se houve alguma deformidade física, perda de um membro, é devido a essa indenização e uma pensão mensal. Então hoje os tribunais entendem que é devido a essa pensão ao empregado, já que por conta do acidente, esse empregado ele pode ter ou a perda total da capacidade laborativa. Então, um exemplo, um choque elétrico, um acidente grave de perda de membro, esse empregado não vai conseguir mais trabalhar. Então, por conta desse acidente, a empresa ela é condenada a pagar o valor do salário desse empregado até que ele complete 75 anos. Sim. Seria uma pensão. Caso a capacidade ela seja parcial, então houve redução na capacidade, mas ele ainda consegue exercer algumas atividades. Normalmente os juízes arbitram uma petição, uma condenação proporcional, seja em 30%, seja 50%. Mas é devido basicamente à indenização pelos danos materiais, pelos danos morais, pelos lucros cessantes, que hoje entendemos que é a pensão mensal, ou seja, o salário que aquele empregado vai deixar de receber por conta do acidente. E os danos estéticos, se esse acidente causar uma deformidade física nesse empregado. Muito bem. Mais uma dúvida que chegou aqui no nosso WhatsApp. A nossa telespectadora não se identificou, mas ela disse que o marido tem um braço deslocado já faz muitos anos. Isso em função de uma antiga obra onde ele trabalhou. Ele trabalha na construção civil. E ela quer saber se ele tem algum direito, doutor. Eu vou até aproveitar essa questão para saber se precisa ser imediato, né, esse requerimento, ou, no caso, esse trabalhador entrar na justiça de alguma forma, ou aqui nesse caso, né, pelo que eu entendi, já faz tempo. É uma antiga obra onde ele trabalhou. Nesse caso, ainda tem algum direito? Perfeito, Bruna. A construção civil, inclusive, é um cenário sempre de alerta, porque é uma área que é recorde em situações de acidente de trabalho. Essa avaliação específica desse trabalhador é importante que a gente faça de forma muito mais específica, de acordo com o caso dele, porque é preciso avaliar se essa lesão ela foi consolidada ou não, tá? Então, ainda que tenha sido uma lesão com esse deslocamento há um bom tempo atrás, a gente precisa avaliar. E isso impede ele de exercer algum trabalho, isso gera uma incapacidade laborativa, ele já tinha conhecimento dessa lesão desde a época anterior ou essa lesão só se consolidou agora? Sim. Então, essa avaliação é importante, porque se o fato aconteceu, se a lesão aconteceu, mas ele consegue desenvolver as atividades laborativas normalmente, não caberia uma indenização. Se de fato houve uma redução da capacidade laborativa e, por exemplo, saiu recentemente ou há poucos anos o laudo previdenciário dele consolidando essas lesões, ainda é possível sim requerer. Depende muito desse tempo, né? Há muito tempo, quanto tempo. Então, isso é uma avaliação para ser feita mais em caso concreto. Nesse passo a passo aí, ele deve ser encaminhado para o Ministério Público do Trabalho ou, enfim, de que forma ele vai ser atendido, né? O primeiro passo, ele requerer um laudo médico atualizado para até identificar se essas lesões foram consolidadas, se ainda há incapacidade laborativa. E uma avaliação jurídica para saber se estaria dentro do prazo prescricional, que é justamente o tempo de se ingressar com a ação. Se a lesão foi consolidada há pouco tempo, então é possível ingressar. Se realmente há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era uma lesão que ele já tinha ciência
ciência há muito tempo, mas não ingressou com a ação, estaria prescrito. Então, o primeiro ponto seria realmente ele conseguir com o seu médico, né, médico de sua confiança, um laudo atualizado. Sim. Havendo um afastamento superior a 15 dias e ele ainda trabalhando ou possuindo qualidade segurado, requerer o seu afastamento. E aí a análise trabalhista de indenização nessa obra que ele trabalhou precisaria avaliar as questões preliminares de prescrição. Muito bem, vou deixar aqui o Instagram da nossa especialista, @DaniTavaresADV. Eu amo quando tu vem aqui, viu, Dani? Eu preciso reforçar isso. Obrigada pela brilhante Bruna. participação sempre. Até a próxima, viu? Até a próxima. Um cheiro, boa Até mais. quarta-feira.